E aí pessoas, tudo bem? Eu não sei como é que tá a imagem, porque eu tô gravando de outro celular, porque eu tive que usar o meu pra fazer esse vídeo, porque esse vídeo é de tipo perguntas e tal. E no outro vídeo, que antecede a este, eu falei que tinha um vídeo programado, que no caso é este aqui, sobre uma pergunta que eu recebi no Instagram. E eu achei essa pergunta muito interessante, cara. E eu vou estar fazendo aqui, eu espero que a resposta faça sentido na cabeça de todo mundo. Porque na minha cabeça fez muito sentido, cara. Vou ler aqui a pergunta, vai estar aparecendo aqui na tela, em algum lugar, não sei. Então vamos lá. Como fala do amor de Deus para uma pessoa ateia, sendo que muitos dentro da igreja não sabem o significado de amor? Eu, quando eu olhei essa pergunta, falei, velho, meu Deus, o que eu vou falar sobre isso, velho? Porque o amor de Deus é realmente uma coisa que eu não sei explicar, sabe? Eu sinto, mas eu não sei explicar o que é. E aí eu falei, cara, verdade. Como é que a igreja vai ajudar as pessoas ateias, sendo que a própria igreja não sabe o que é amor, cara? Então, eu separei isso aqui em duas respostas, né? Que duas etapas dessa pergunta. E a primeira etapa é, vou começar pelo final, que diz que muitos dentro da igreja não sabem o significado de amor. Isso é uma coisa muito até trágica, vamos dizer, que já que podemos dizer assim, né? Porque é o seguinte, cara, nós somos a igreja, a noiva de Cristo, nós somos os separados do Senhor e nós não sabemos o que é amor para pregar para as outras pessoas. Se a própria igreja não sabe, cara, fica meio que muito difícil de ensinar e ganhar o mundo, né? E pregar o evangelho. Mas o primeiro passo, cara, é você se aprofundar em Deus, para você reconhecer o que é amor. Porque não há como a gente conhecer uma coisa verdadeiramente se a gente não se aprofundar nela, se a gente não mergulhar de cabeça nela. É, lá em Isaías 47 fala de um rio, né? E cara, e tem, sabe, quem conhece a história conhece. É, Isaías estava na beira do rio e tal, beleza. Até que chegou um ponto que ele não podia ir mais andando, cara. E a igreja hoje em dia, ela precisa disso. Precisa sair da beira do rio e precisa ir mergulhar no rio. E eu vi uma entrevista com o Alessandro Vilas Boas, que o entrevistador perguntou para ele o seguinte: o que você acha da nossa geração? Ele falou que a nossa geração é uma geração intensa. Isso é ótimo, intensidade. Mas não é uma geração profunda. É uma geração que está na beira do rio. E ainda disse, cara, que as nossas garotas, né? Tipo, eu não disse assim, realmente no gênero, mas quis dizer a todos nós. Que as nossas garotas, elas mostram mais os joelhos do que calejam ele em oração. Não quis dizer especificamente de garotas, mas de toda a igreja, de toda geração. E o que a gente precisa realmente é, sabe, entender que a gente tem que ter um secreto com o Pai. Não adianta ter o título de cristão, sendo que a gente não sabe nem quem é Cristo, cara. É, sabe, mesma coisa de você falar que é um professor de matemática e não saber matemática. E a gente tem que conhecer e prosseguir em conhecer a Cristo todos os dias das nossas vidas, cara. Porque sempre é uma coisa nova que a gente aprende com ele, sempre é uma coisa que, sabe, ele nos ensina de novo. E a partir do momento que nós conhecemos a Cristo verdadeiramente, a gente reconhece o amor dele por nós. Que é uma coisa tão incrível que não é possível explicar. Mas aí entra outra questão, cara. Como é que eu vou explicar o amor de Deus para um ateu, sendo que o amor de Deus é tão incrível, tão soberano, que a mente humana não é capaz de entender? Eu vou mostrar o amor de Deus, cara, através da minha própria vida. A gente prega o evangelho mais pela nossa própria vida do que entre palavras. Sabe, a gente prega mais vivendo do que pregando mesmo, falando no microfone e tal. Como assim, cara? Como é que você vai mostrar o amor de Deus para um ateu? Sabe, como é que você vai mostrar o amor de Deus para um ateu? Sabendo que você é amado. Sabe, reconhecendo que você é amado, sentindo o amor de Deus. Porque aí ele vai ver o amor de Deus em você. Alguns amigos meus que, sabe, antigamente nem eram da igreja. Eles falavam, cara, você tem alguma coisa de diferente? Eu tenho, é Cristo, velho. E eu nem falava com eles direito. Tipo, eles sabiam que eu sou cristão.
mas eu não precisei falar pra eles reconhecerem isso. E é assim, cara, pois, pelo menos o ateu, né, cético, vamos dizer assim, que quer explicar tudo. Você vai falar do amor de Deus, vai falar que, sabe, falar, cara, Deus amou os seus filhos. Ele vai contradizer tudo que você disse, cara, pra achar alguma solução. E aí, entra isso, cara, porque o Espírito Santo que convence. A nossa obrigação, vamos dizer assim, é falar que Jesus nos ama. Mas aí chega no cara, tipo, velho, Jesus te ama. E aí vai falar, tipo, tá, e aí? Porque assim, eu também vi, né, vamos dizer assim, um pensamento que eu achei muito interessante. Que é o seguinte, cara, Jesus te ama. Mas o que eu, filho de Deus, fiz pra você? Você entendeu meu raciocínio? A gente vai pregar pro Mateus, mostrando a nossa própria vida pra ele. Falando, cara, Jesus te ama, velho. Eu também te amo. Também te amo, cara. Porque Cristo me amou primeiro. Eu posso amar porque eu sei o que é amor. Deu pra entender? É, tem coisas que não, sabe? Não dá pra pregar assim, velho, Jesus te ama. E aí? O cara fica tipo, né? Amém, amém, obrigado. A gente tem que reconhecer o amor de Cristo primeiramente. A gente tem que ser uma igreja profunda, tem que ser uma juventude profunda primeiramente. Pra depois, né? Porque de tanto a gente ser profundo em Deus, as pessoas vão ver isso na gente. E vão ficar curiosos. Cara, o que você tem? Velho, eu tenho o amor de Deus. Eu tenho o amor de Cristo. Sabe? Não adianta a gente chegar e falar assim, cara, Jesus te ama, ele, sabe, o amor dele é incondicional por você. Mas você mesmo não viveu o amor de Cristo. Eu tô falando isso porque eu tô dentro dessa pergunta que meu amigo fez, cara. Como a gente vai pregar o amor de Deus, né, pra pessoa ateia, sendo que muitos dentro da igreja não sabem o que é o amor. Eu acho que a gente tem que fazer uma limpeza por dentro primeiro, pra depois só jogar coisas boas, cara. E é isso, cara. A gente prega o evangelho com a nossa própria vida, porque a gente vive o evangelho. Não tem hora. Ah, uma hora, quer ver? Agora é 2 horas que eu tô gravando esse vídeo. Daqui 3 horas eu. 3 horas eu vou viver o evangelho. Não. Eu vivo o evangelho continuamente, todas as horas, todos os dias. E por eu viver o evangelho, as pessoas veem essa mudança em mim. E perguntam, cara, o que te fez mudar? O amor de Cristo. Deu pra entender? Primeiro, a gente tem que prosseguir em conhecer o amor de Cristo para depois a gente expelir o amor de Cristo. Sabe? Porque o amor de Cristo é tão grande na gente que não fica só na gente, cara. Onde a gente passa, a gente vai. Sabe? Então é isso, a gente prega o evangelho com a nossa própria vida. Não somente em palavras. E é isso, cara. Eu respondi dentro dessa pergunta daqui, tá? Não tô falando assim que a gente não deve falar do amor de Deus, falar oralmente, né? Obviamente. Mas eu respondi dentro dessa pergunta, porque fala que muitos não conhecem o verdadeiro amor de Cristo, que não conhecem o amor de Cristo. E eu respondi, minha resposta foi dentro dessa pergunta aqui. Eu acho muito interessante isso de perguntar e responder, cara. Se qualquer um tiver qualquer pergunta, sei lá, mas que você acha que é mais boba que você tem, pergunta, velho. Pergunta aqui no YouTube ou então no Instagram, que também tá aqui no canal o link. Pergunta. Não, não é bom ficar com dúvidas. Eu espero que esse vídeo tenha edificado a vida de todo mundo que assistiu esse vídeo. E que Deus tenha abençoado todos. E vamos prosseguir em conhecer o amor de Cristo. Que assim as pessoas vão ver o amor de Cristo em nós. Que Deus esteja com todos nós. E compartilhe esse vídeo, cara, pro canal crescer, pro evangelho se espalhar. Porque graças a Deus nós estamos com 92 assinantes no canal. Falta 8 assinantes para completar 100. E as visualizações que eu vi hoje, a gente tá com 1588 pra glória de Deus que tudo está dando certo. E é isso, cara. Deus abençoe. Eu espero que a resposta tenha sido válida para a pergunta. Se não for, eu faço outro vídeo respondendo do jeito que você perguntou. E é isso, cara. Todos fiquem com Deus e que Deus abençoe todos vocês.
Falou.